Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Vander Alves e hoje a gente vai dar continuidade na nossa disciplina de Lei Orgânica do DF em exercício para o concurso das sedes. A gente já resolveu duas baterias de questões, as quais já estão aqui no YouTube, né? Que vocês podem verificar, quem ainda não assistiu, beleza? Quem porventura tiver interesse no conteúdo, se puder já se inscreva no meu canal, dê aquele like aí nas aulas para fortalecer ainda mais para que a gente possa continuar gravando conteúdos como este, principalmente voltados para o concurso da SEDES e demais concursos que tenham disciplinas na área jurídica, tudo bem? Então, pessoal, sem enrolação, a gente vai dar continuidade aqui resolvendo a bateria de questões a partir da questão de número 51. A gente já resolveu 50 questões até agora, bastantes questões, então agora a gente vai dar continuidade. Vamos lá, pessoal? A questão de número 51 diz o seguinte: nos termos da Lei Orgânica do DF, o poder público promoverá atendimento a jovens e adultos, principalmente trabalhadores, em ensino noturno de nível fundamental e médio. Aí é que tem as opções para a gente sinalizar, né, para a gente marcar a questão correta. Lembrando que a prova de vocês será questão de múltipla escolha, com 5 alternativas para vocês julgarem como certo ou errado. Obviamente, de forma majoritária, as questões corretas. Então vamos lá, pessoal. Tá falando aqui o seguinte, repetindo a questão aqui, questão de número 51. Nos termos da Lei Orgânica do DF, o poder público promoverá atendimento a jovens e adultos, principalmente trabalhadores, em ensino noturno de nível fundamental e médio, exclusivamente mediante cursos regulares, apenas por meio de cursos supletivos, mediante oferta de cursos regulares e supletivos, de modo a compartilhar educação e trabalho, exclusivamente por ensino à distância, somente aos maiores de 18 anos. Pessoal, aqui é uma questão bem tranquila, né? Aqui a gente já pode ir por exclusão, tirando aqui as alternativa A, né? Porque não é exclusivamente mediante cursos regulares, também não é apenas por meio de cursos supletivos, não é exclusivamente por meio de ensino à distância, tampouco somente aos maiores de 18 anos. Nossa alternativa correta, pessoal, é a alternativa C, de casa. A gente vai lá para o nosso gabarito, 225, que é a letra da lei, a qual é a nossa resposta. Diz o seguinte: o poder público promoverá o atendimento a jovens e adultos, principalmente trabalhadores, em ensino noturno de nível fundamental e médio, mediante oferta de cursos regulares e supletivos. Vamos sinalizar aqui, mediante oferta de cursos regulares e supletivos, de modo a compatibilizar a educação e trabalho. Pessoal, então, vocês veem que isso aqui é de forma conjunta. O poder público ele tem essa prerrogativa, na verdade, ele tem esse dever de facilitar que o aluno tenha acesso tanto à educação e trabalho ao mesmo tempo. Lembrando que esse aqui está lá no artigo 225, que trata sobre a educação. E só para a gente ressaltar aqui, pessoal, a questão ela pode muito bem cobrar alguma coisa no sentido de o poder público proverá atendimento a jovens e adolescentes. A alternativa pode vir muito bem trocando algum termo, ou principalmente trabalhadores em ensino noturno de nível fundamental e médio. Pode colocar muito bem lá ensino diurno de nível fundamental ou médio, então vocês têm que ficar muito atento para esses termos, tá certo, pessoal? Quem puder depois dar uma lida nesse artigo 225, na verdade, todos os artigos eles não estão aqui de enfeite. A gente está resolvendo a bateria de questões, mas se vocês puderem, eu oriento-os já estar com a lei seca aí, ou no computador, ou impressa, para vocês irem acompanhando a nossa resolução de questões. Indo aqui para a questão de número 52, diz o seguinte: segundo a LODF, cabe ao poder público implantar programa permanente de alfabetização de adultos, executado exclusivamente pela Secretaria de Educação. A gente já vai marcar aqui como errado, tá, pessoal? A gente já vai direto ao ponto aqui para a gente não perder muito tempo. Articulado com os demais programas dirigidos a esse segmento e com cooperação dos movimentos sociais organizados. Vamos colocar aqui um asterisco nessa alternativa. Desenvolvido apenas por entidades privadas, negativo. Destinado apenas à população desempregada, não tem nada a ver, né, pessoal? É restrito às regiões administrativas rurais, negativo, não tem nada a ver isso aqui. Nossa alternativa correta aqui é a letra B. E vamos lá para o nosso dispositivo, que está lá no artigo 225 também, só que agora é o parágrafo único. Diz o seguinte: cabe ao poder público implantar programa permanente de alfabetização de adultos articulado, pessoal, tá vendo aqui que tem articulação, articulado com os demais programas dirigidos a este segmento. Que segmento, pessoal? Ao segmento de jovens e adultos. Observada a obrigatoriedade, tá vendo aqui, ó, a questão ela pode muito bem colocar lá discricionariedade, não há
essa discricionariedade, o poder público ele tem por obrigação agir de forma articulada com os demais programas, observada a obrigatoriedade de ações das unidades escolares em sua área de influência, em cooperação com os demais movimentos sociais organizados. Então, se a questão, porventura, vier dizendo que cabe ao poder público implantar o programa permanente de alfabetização de adultos articulado com os demais programas dirigidos a este segmento, observada a articulação de ações somente das unidades escolares, essa questão estaria errada, porque não é somente das unidades escolares. Tem de haver essa cooperação com os movimentos sociais organizados com a finalidade de prestar uma educação de qualidade, principalmente nesse caso aqui dos jovens e adultos. Indo aqui para a questão de número 53, diz o seguinte: nos termos da Lei Orgânica do DF, o poder público deverá assegurar na rede pública de ensino atividades exclusivamente esportivas, negativo, atividades e manifestações culturais integrais, garantindo acesso a museus, arquivos, monumentos históricos, artísticos, religiosos e naturais com recursos educacionais. Essa questão aqui ela parece a mais correta, vamos ver as demais. Apenas visitas anuais a museus. Negativo não tem essa previsão aqui na Lei Orgânica do DF, lá no capítulo que trata sobre a educação. Atividades culturais facultativas, as instituições de ensino não é facultativa, elas são obrigatórias. Manifestações culturais somente no ensino médio, negativo, não é somente no ensino médio, inclui também o ensino fundamental. Nossa alternativa correta aqui é a alternativa B. Vamos lá para o nosso dispositivo, que é o artigo 226, que diz o seguinte: o poder público deverá assegurar na rede pública de ensino atividades e manifestações. Vamos selecionar aqui atividades e manifestações culturais integradas, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Há essa integração de fato, não tem uma exclusão. Aqui a gente está trabalhando de forma integrada, garantindo acesso a museus, arquivos, monumentos históricos, artísticos, religiosos e naturais com recursos educacionais. Então aqui, pessoal, vocês podem ver que aqui tá bem taxativo mesmo, porém ressaltando que o poder público, ele de fato, ele deve assegurar isso na rede pública de ensino. Por exemplo, aqui no DF, o poder público ele deve assegurar que as escolas públicas do DF podem visitar, por exemplo, o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional. Nosso gabarito é o gabarito B e está lá no artigo 226, caput da LODF. Indo aqui para a questão de número 54, diz o seguinte: o poder público manterá atendimento suplementar ao educando do ensino fundamental mediante assistência exclusivamente médica, negativo, assistência médica e jurídica, talvez seja essa, atendimento psicológico apenas quando solicitado, negativo, não é, tem que estar sempre à disposição, atendimento exclusivamente odontológico, assistência médica, odontológica e psicológica. E agora, pessoal, tem duas alternativas aqui que parecem estar mais corretas, né? Mas, obviamente, a nossa alternativa que está lá no dispositivo do artigo 227, no caput, em que diz o seguinte: o poder público manterá atendimento suplementar ao educando do ensino fundamental. Fiquem ligados, se a questão colocar ensino médio, isso está errado. A previsão é apenas para o ensino fundamental, nesse caso aqui, mediante assistência médica, odontológica e psicológica. Ah, mas na prática isso não existe. Pessoal, a gente está falando aqui de letra da lei, o que está previsto na Lei Orgânica do DF. Com base na Lei Orgânica do DF, o poder público de fato manterá esse atendimento no que diz respeito à assistência médica, odontológica e psicológica aos educandos. Indo aqui para a questão de número 55, quando necessário, os alunos matriculados na rede pública de ensino regular serão submetidos. Observem que aqui a questão está falando sobre a rede pública de ensino, não é rede privada, então vocês têm que se atentar ao enunciado. Alternativa A, exclusivamente exames laboratoriais anuais, negativo. A testes psicológicos obrigatórios, não há essa obrigatoriedade. A testes de acuidade visual e auditiva, apenas a avaliação odontológica, negativo. E exclusivamente a avaliação física, negativo. Nossa alternativa correta é a alternativa C, que está lá no artigo 227, lá no parágrafo único, em que diz que o poder público submeterá, quando necessário, os alunos matriculados na rede pública de ensino regular a testes de acuidade visual e auditiva, a fim de detectar possíveis desvios prejudiciais
ao pleno desenvolvimento. Então, pessoal, o poder público, por meio das suas unidades de ensino, por meio das suas unidades escolares, eles têm de estar atento a essas questões que envolvem a acuidade visual e também auditiva dos educandos, para não comprometer o desenvolvimento deles ali no decorrer do ano letivo. Então, nosso artigo 227, parágrafo único. Indo aqui para a questão de número 56, diz o seguinte: é dever do poder público garantir o serviço de orientação educacional apenas no ensino médio, negativo, não há essa previsão, apenas no ensino médio, exclusivamente na educação infantil, também não há essa exclusividade para a educação infantil, apenas por psicólogos, também não existe tal previsão na LODF, pessoal, exercido por profissionais habilitados nos níveis de ensino fundamental e médio da rede pública, apenas nas escolas urbanas, está errado, então nosso gabarito é a alternativa D, que está lá no artigo 228, também caput, em que diz que é dever do poder público garantir o serviço de orientação educacional exercido por profissionais habilitados, pessoal, então fiquem ligados, está falando aqui de profissionais habilitados, então para o profissional atuar nessa situação, ele tem de fato de ser habilitado. Voltamos aqui à questão, serviço de orientação educacional. Então, quem que é habilitado para isso? Obviamente, os orientadores educacionais. Se tratando da SEDF, por exemplo, são os orientadores. Então, indo aqui para a alternativa de número 57, segundo a Lei Orgânica do DF, cabe ao poder público assegurar a especialização dos profissionais do magistério para apenas a educação infantil, negativo, não há essa previsão. Apenas para o ensino médio também não há. A pré-escola, as 4 primeiras séries do ensino fundamental e a educação de portadores de deficiência e superdotados, talvez seja essa aqui, exclusivamente a educação profissional, não há essa previsão, e apenas a alfabetização de adultos também não tem essa previsão. Então, nosso gabarito aqui é o gabarito C, que está lá no artigo 229, caput. Cabe ao poder público assegurar a especialização de profissionais do magistério para a pré-escola, se atentem ao que está aqui no artigo, para a pré-escola e para as 4 primeiras séries do ensino fundamental, incluída a formação de docentes para atuar na educação de portadores de deficiência. Hoje são denominados como PCDs, pessoas com deficiência, já foi pessoas com necessidades especiais. Aqui na lei orgânica do DF está pessoas portadoras de deficiência, hoje é chamado de PCDs, porém a letra da lei fala em portadores de deficiência. Só foi para ressaltar mesmo, mas tem de seguir o que está previsto na lei. Então, esses profissionais, eles têm de estar habilitados para lidarem com os portadores de deficiência e também com os superdotados. A questão de número 58 diz o seguinte: a LODF determina que o poder público promoverá a centralização dos recursos destinados à escola pública. Não é centralização, pessoal, é descentralização. A descentralização dos recursos necessários à administração dos estabelecimentos de ensino público, pode ser essa questão aqui, colocar um asterisco. A gestão financeira exclusiva da Secretaria de Educação, negativo. A distribuição uniforme de recursos, independentemente da necessidade das escolas, não há essa ressalva, né, que é independentemente das necessidades. É claro, os recursos eles têm de ser conforme a necessidade da instituição de ensino. A administração financeira exclusivamente pelos conselhos escolares, também não há essa previsão. Nossa alternativa correta, de fato, é a alternativa B, que está lá no artigo 230 caput. O poder público promoverá a descentralização. Fiquem atentos a este termo, não é centralização como dizia o enunciado, é descentralização de recursos necessários à administração dos estabelecimentos de ensino público, na forma da lei. Então, atentem-se ao que está aqui no nosso artigo 230 da Lei Orgânica do DF. Indo para a questão de número 59, os profissionais do magistério público que alfabetizem crianças ou adultos receberão gratificação apenas quando atuarem na zona rural, negativo, terão tratamento especial quanto à remuneração definida em lei, perceberão um adicional de insalubridade, não há, terão direito apenas à redução da carga horária, não há, receberão remuneração uniforme em relação aos demais docentes, não. Nossa alternativa correta aqui, pessoal, é a alternativa B, que está lá no artigo 231 caput, em que diz que os profissionais do magistério público que alfabetizem crianças ou adultos, não é somente crianças ou somente adultos, elas terão de fato tratamento especial quanto à sua remuneração. Então, essa galera que atua com
a alfabetização das crianças e das pessoas adultas, principalmente ali no EJA, eles de fato recebem um adicional remuneratório. Indo aqui para a questão de número 60, nos termos da Lei Orgânica do DF, o poder público garantirá atendimento educacional especializado aos superdotados e às pessoas com deficiência, a gente já viu que sim, apenas na educação infantil, não há essa previsão, exclusivamente em escolas especiais, também não. As escolas, de fato, elas têm que ter os subsídios necessários ali para atuar com os alunos superdotados e pessoas com deficiência em todos os níveis de ensino, inclusive com preparação para o trabalho, observado o grau de deficiência de cada indivíduo. Nosso gabarito correto é o gabarito C, tá bom, pessoal? Está lá no artigo 232, em que diz que o poder público garantirá atendimento educacional especializado em todos os níveis, não é exclusivamente na educação infantil, nas escolas especiais, em todos os níveis, aos superdotados e aos portadores de deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo. Então, de fato, tem de ser considerada o grau de deficiência. A questão, porventura, vier falando que deve ser dispensada o grau de deficiência, obviamente essa questão vai estar errada. E também, de fato, tem de haver a preparação para o mercado de trabalho, independente se ele é uma pessoa com deficiência, se é superdotado, assim como os demais alunos regulares, esses aqui eles têm de fato que ter a preparação para o mercado de trabalho. Indo aqui para a questão de número 61, diz o seguinte: segundo a LODF, a educação é direito de todos e deve compreender as áreas cognitiva, artística e esportiva, cognitiva, afetivo, social, físico-motora, intelectual, profissional e tecnológica, física, psicológica e moral, científica, cultural e tecnológica. Nossa alternativa correta, pessoal, é a alternativa B. Segundo a Lei Orgânica do DF, a educação ela é direito de todos e deve compreender as áreas cognitiva, afetivo-social e físico-motora. Então, nossa alternativa correta é a alternativa B, está lá no artigo 233, em que diz que, de fato, a educação ela é direito de todos e deve compreender as áreas cognitiva, afetivo-social e físico-motora. Questão de número 62, diz o seguinte: nos termos da Lei Orgânica do DF, a educação física e a educação artística serão disciplinas curriculares facultativas no ensino médio, obrigatórias, ministradas de forma teórica e prática em todos os níveis de ensino da rede escolar, obrigatórias apenas para o ensino fundamental, obrigatórias somente na educação infantil, facultativas nas escolas públicas. Nossa alternativa correta, pessoal, está aqui na letra B, artigo 233, que diz que a educação ela é direito de todos e deve compreender as áreas cognitiva, afetivo, social e físico-motora. Foi o que a gente viu na questão anterior, o CAPT, né, pessoal? Aí a nossa resposta está aqui no parágrafo 1º, em que diz que a educação física e a educação artística, observem que são os dois, são disciplinas curriculares obrigatórias, pessoal, ministradas de forma teórica e prática em todos os níveis de ensino da rede escolar. Então, aqui fala educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação física e artística, ela de fato, elas são obrigatórias a todos os níveis de ensino. Não confundir com o ensino religioso, que é o que a gente vai falar mais à frente. O nosso gabarito é a alternativa B. Indo aqui para a questão de número 43, diz o seguinte: é dever do poder público garantir as condições necessárias à prática da educação física curricular ministrada por qualquer profissional de educação? Negativo. Exclusivamente por treinador esportivo? Negativo. Por professor licenciado em educação física, ajustada às necessidades de cada faixa etária e às condições da população escolar? Talvez seja essa questão aqui, né, pessoal? Vamos colocar um asterisco aqui. Apenas nas escolas de ensino médio a gente viu que não. Somente em instituições com quadra poliesportiva? Também não. Então, nosso gabarito aqui é a alternativa C. O caput do 233 ele abrange também o parágrafo 2º, que diz o seguinte: é dever do poder público garantir as condições necessárias à prática da educação física curricular ministrada por professor licenciado. Ou seja, não pode ser um professor que tem apenas bacharelado em educação física, ele tem de fato que ser um professor licenciado e ajustado às necessidades de cada faixa etária. Então, cada faixa etária ela tem que ter, por exemplo, uma atividade física específica para aquela faixa ali. E também deve ser observada as condições da população escolar. Indo aqui para a questão de número 64, nos termos da Lei Orgânica do DF, o ensino religioso nas escolas públicas será obrigatória para o ensino fundamental, obrigatória no ensino médio, disciplina de matrícula facultativa integrante dos horários normais das redes públicas de ensino fundamental e médio, oferecido apenas ao ensino fundamental, ministrado exclusivamente por representantes religiosos. Nossa alternativa correta, pessoal, alternativa C, está lá no 234, em que diz que o ensino religioso
é de matrícula facultativa. Então, observem que, diferente da questão anterior, que era a educação física e artística era de matrícula obrigatória, o ensino religioso, tendo em vista a laicidade do Estado brasileiro, ele é de matrícula facultativa e constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental e médio. Então, ela é facultativa e ela é ministrada nos horários normais dos ensinos fundamental e ensino médio. Indo aqui para a questão de número 65, conforme a Lei Orgânica do DF, a rede oficial de ensino incluirá em seu currículo, em todos os níveis, conteúdos programáticos de educação ambiental, educação sexual, educação para o trânsito, saúde oral, comunicação social e arte. Apenas educação ambiental? Somente educação ambiental, artes e informática? Apenas educação sexual e oral? Apenas educação sexual e saúde oral? Apenas comunicação social e artes? Negativa, né, pessoal? Então a gente já matou todas essas aqui. Nossa alternativa correta é a alternativa A, que está lá no nosso 235, em que diz o seguinte: a rede oficial de ensino incluirá em seu currículo, em todos os níveis, observe que é todos os níveis, não é apenas nível médio ou nível fundamental, é em todos os níveis, conteúdo programático de educação ambiental, educação sexual, educação para o trânsito, saúde oral, comunicação social, artes, além de outros adequados à realidade específica do DF, ou seja, eles não são exclusivos. A Secretaria de Educação do DF, ela pode, porventura, adicionar outros exemplos aqui ao 235. Indo aqui para a questão de número 66, segundo a LODF, o currículo escolar e universitário incluirá conteúdo sobre apenas a história política do DF, negativo, exclusivamente os direitos humanos, também não, apenas história afro-brasileira, também não, somente história indígena, não. A alternativa correta é a letra C, que está lá no artigo 235 também, como a gente acabou de ler, lá no parágrafo 3º, em que diz o seguinte: o currículo escolar e o universitário incluirão no conjunto das disciplinas conteúdo sobre as lutas das mulheres, muito importante, né, pessoal? Tendo em vista o que vem acontecendo corriqueiramente com as mulheres, os negros e os índios, na história da humanidade e da sociedade brasileira. Só ressaltando aqui que as lutas das mulheres, dos negros e dos índios na história da humanidade e da sociedade brasileira. Se a questão mencionar somente a luta das mulheres, está errado. Se a questão colocar como exemplo a luta das mulheres, deixando como margem uma possibilidade de outros exemplos, vocês podem colocar como correto. Agora, se vier de forma exclusiva, vocês marquem como errado. Questão de número 67. Nos termos da LODF, cabe ao poder público manter o sistema de bibliotecas escolares apenas na rede privada? Negativo. Incentivar exclusivamente bibliotecas digitais? Negativo. Manter um sistema de bibliotecas escolares na rede pública e incentivar a criação de bibliotecas na rede privada? Provavelmente. Manter bibliotecas apenas nas redes de ensino médio? Negativo, pessoal. Transferir aos municípios as responsabilidades pelas bibliotecas escolares? Não há essa previsão, pessoal. A alternativa correta é a C, que está lá no 236. Cabe ao poder público manter um sistema de bibliotecas escolares da rede pública de ensino e incentivar a criação de bibliotecas na rede privada, tá certo? Então, em que pese o foco aqui seja a rede pública de ensino, o poder público, ele de fato deve incentivar a criação de biblioteca na rede privada também. Indo aqui para a questão de número 68, a respeito da educação técnico profissionalizante, assinale a alternativa correta. Será ofertada exclusivamente por instituições privadas? Negativo. Será promovida pelo poder público no ensino médio da rede pública com vistas à formação profissional? Nosso gabarito é o B, já vamos logo lá para ele, né, pessoal? Está lá no artigo 237. O poder público promoverá a educação técnico-profissionalizante no ensino médio da rede pública com vistas à formação profissional na forma da lei. O poder público, de fato, ele tem essa obrigação de promover a educação técnico profissionalizante no ensino médio da rede pública. Por exemplo, o cidadão está ali no ensino médio, cursando o ensino médio e, paralelo a isso, cursando um curso técnico de contabilidade, um curso técnico de tecnologia da informação. Questão de número 69. Segundo a Lei Orgânica do DF, o poder público criará um sistema próprio de educação profissional? Não existe essa ressalva na Lei Orgânica do DF. Sistema próprio de ensino técnico também não existe. Seu próprio sistema de ensino superior articulado com os demais níveis de ensino? Talvez. Exclusivamente universidades tecnológicas? Não. Apenas faculdades voltadas à formação de professores? Também não, né, pessoal? A alternativa correta é a C,
que está lá no artigo 240, em que diz o seguinte: o poder público criará seu próprio sistema de ensino superior. A exemplo do DF, a gente pode colocar o UniDF, né, que é a Universidade do Distrito Federal, criada recentemente, em que teve também concurso público recentemente. É isso que esse artigo 240 quer mencionar. Indo aqui para a questão de número 70, diz o seguinte: nos termos da LODF, o poder público elaborará plano de educação com duração anual para vigência coincidente com a lei orçamentária anual. Tem nada a ver isso aqui, pessoal. Exclusivamente para o ensino básico, negativo. Exclusivamente para o ensino superior. Hoje se fala em educação básica, tá, pessoal? Duração plurianual, visando a articulação e o desenvolvimento do ensino de todos os níveis. Então, pessoal, a gente fica aqui mais ou menos aqui em duas alternativas, que é a alternativa A e a alternativa E. A alternativa mais correta aqui é a alternativa E, que diz o seguinte lá no artigo 245. O poder público elaborará plano de educação de duração plurianual, ou seja, vale por 4 anos. Para quem estuda AFO, só lembrar lá do nosso plano plurianual. Só para a gente fazer uma ponte aqui, plano de educação é plurianual com vistas à articulação e desenvolvimento do ensino de todos os níveis. Não é somente ensino médio, ensino fundamental, educação infantil, é de todos os níveis, em consonância com o artigo 214 da CF. Quem puder também leia o artigo 214 da CF, que trata do plano de educação. O parágrafo único, que é o nosso dispositivo, diz o seguinte: o plano de educação do DF determinará as ações governamentais para o período de 4 anos. Se a questão mencionar 2 anos, 6 anos, 8 anos, obviamente vai estar errado. Então, é 4 anos e será submetida à apreciação da CLDF dentro de 180 dias iniciais do mandato do governador. Então, quando o governador tomar posse, em até 180 dias, a CLDF ela deve apreciar esse plano de educação, que terá, por consequência, o prazo de 4 anos, prazo plurianual. Então, pessoal, chegamos aqui ao fim dessa aula. Foram basicamente 20 questões que a gente resolveu. A gente vai dar continuidade até resolver mais questões. Vamos passar de mais de 100 questões resolvidas. Perfeito? É uma revisão muito boa para quem vai fazer esse concurso da SEDES. E hoje a gente finalizou aqui, graças a Deus, com a questão de número 70. Vamos ficando por aqui. Se vocês puderem, curtam esse vídeo, compartilhem com colegas, se inscrevam aqui no canal para que vocês recebam notificações de outros vídeos que eu porventura venha a colocar aqui, e assim dar mais engajamento para a gente continuar gravando mais conteúdos como esse. Muito obrigado pela presença, valeu por terem me acompanhado. Até a próxima, valeu!